Olá, vamos iniciar agora a nossa última aula da nossa disciplina, de Ética, Cidadania e Legislação. Nessa última aula nós vamos estar discutindo o Código de Ética da profissão de vocês, tá? Vamos lá. E a importância da profissão, especificamente a parte do Código de Ética. Eu acho que vocês fizeram a leitura, espero que tenham feito. E no Código de Ética vocês percebem que é um código um pouco extenso. Porém, como todos os códigos, bem explicativo, e por como ele trabalha com as categorias, a questão do direito, a questão das proibições, da relação com o usuário. Então, a gente consegue, na leitura, ter um entendimento amplo, do código. Então, vamos lá. Então, a enfermagem, ela compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, à família e à coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. Então, quando a gente fala do técnico de enfermagem, a gente está falando da equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem tem esses profissionais, que são os técnicos, são os chamados antigos auxiliares de enfermagem e os enfermeiros. Então, vocês compõem essa equipe. O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político. Eu creio que depois de todo esse processo que nós estudamos, hoje, quando eu falo nesse tópico em específico, vocês conseguem compreender por que a gente discute ética de forma tão assídua, de forma até um pouco repetitiva. Porque ela é importantíssima. Por que discutir ética? Porque ela é de fundamental importância para a prática profissional de qualquer profissão. Ela é fundamental para o exercício da cidadania de qualquer cidadão. Por isso, eu preciso compreender a ética de maneira ampla e clara, para que eu possa me posicionar de maneira correta frente às minhas demandas de trabalho, tá? A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, da família e coletividade. O profissional de enfermagem atua, lembra que nós discutimos isso em saúde coletiva? Na promoção, prevenção e recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Por isso que a disciplina Ética, Cidadania e Legislação, porque os princípios éticos, eles são baseados, eles são fundamentados por legislações, no caso profissional, por legislações específicas, que são nossos códigos de éticas. O profissional de enfermagem participa como integrante da equipe de saúde das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização política administrativa dos serviços de saúde. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Então, quanto que é importante o profissional de enfermagem, nos serviços de saúde, seja ele público ou privado, porque ele tem esse conceito de respeito à vida, à dignidade, os direitos humanos. Então,
tem uma função social muito forte, né, no exercício da sua profissão. Direitos. E assim, só uma ressalva, gente, aqui eu não estou evidenciando para vocês todo o código de ética, né? Porque assim, como o nosso vídeo ele tem que ser um vídeo curto, né, teoricamente curto, para que vocês possam acompanhar o processo da disciplina, então por isso que eu pedi para que vocês fizessem a leitura anteriormente. Então aqui tem alguns conceitos que eu acho que sejam importantes, embora a leitura do código todo é muito importante, né? Então aqui a gente tem alguns conceitos para que a gente possa estar discutindo a disciplina. Direitos. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos, e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional. Então, a gente pode exercer a nossa função de forma a ter liberdade nesse exercício, né, respeitando todos os princípios legais, porque para isso existem as leis, né, que a gente já compreendeu perfeitamente isso, e a gente também tem o direito, né, como qualquer profissional, a aprimorar nossos conhecimentos, por isso a importância da qualificação contínua. Responsabilidades e deveres. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, assim como todos os códigos de ética, nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos proibições, nós temos algumas responsabilidades. E como vocês observaram no código de ética de vocês, lá também se discute a relação de vocês com outros profissionais, a relação de vocês com o conselho de classe de vocês, a relação de vocês com a instituição, né, a relação de vocês com os usuários, com os pacientes, com os clientes. Então, o código de ética ele tenta estabelecer as regras de conduta com cada situação, né? Seja ela de minha responsabilidade, seja ela no que se refere ao meu dever, ou seja ela no que se refere à proibição, à minha conduta. Ok? As proibições. Promover e ser conveniente com injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria e instituições. Então, promover qualquer situação vexatória enquanto profissional é antiético. Isso vale para qualquer profissional que tenha uma conduta digna e ética, né? Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Das relações com a pessoa, família e coletividade quanto aos seus direitos. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica científica. Ou seja, você não tem competência médica, então você não pode exercer o trabalho de um médico. E isso é muito comum em instituições de saúde, quando o técnico ele se acha tão bom ao ponto de achar, né, de acreditar que ele pode exercer o trabalho ou do enfermeiro ou do médico. Desculpe. Assim como qualquer profissional. Eu, como assistente social, eu não posso, de forma alguma, fazer o serviço de um outro profissional, por exemplo, com o trabalho de um psicólogo, né? Cada profissão existe suas especificidades, existe sua limitação e existe o seu público-alvo, existe o seu objeto de estudo. Cada profissão tem o seu campo específico, então eu não preciso ultrapassar o meu campo. Porém, hoje nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um pedagogo, eu preciso de um auxiliar, eu preciso de um técnico, né, de enfermagem. Então, enquanto profissionais, nós exercemos o conhecimento de forma ampla quando a gente trabalha de forma multiprofissional. Porém, eu tenho que saber onde me cabe a minha atuação e onde começa a atuação do meu outro colega, ok?
ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Ok, aqui, né? Ok. Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros direitos. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Acabei de falar, nós não trabalhamos sozinho. Nenhum profissional hoje trabalha sozinho. Ele precisa, sim, da interação com outros profissionais para que o conhecimento ele fique integral, ele abranja a coletividade com mais eficiência. Por isso, né, que no hospital, por exemplo, existem inúmeros profissionais que atuam de forma coletiva em prol, né, de uma população, de uma coletividade. Quando vocês forem para a prática, vocês vão evidenciar isso, tá? Mas eu creio que quando vocês assistem a aula e vocês dimensionam isso para a prática, vocês conseguem compreender. Do sigilo profissional, abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Então, gente, o sigilo profissional ele é muito importante, né? Ele é um princípio que quando a gente fala em sigilo, a gente lembra automaticamente da ética. Então, se eu atendo um usuário e esse usuário, esse paciente tem alguma situação que seja uma situação que ele, né, tenha, não que ele tenha, mas que ele tem direito de manter sigilo, e não sou eu que tenho direito de compartilhar essa informação. O sigilo profissional com relação ao meu paciente, com relação ao meu colega, com relação ao que eu estabeleço no meu ambiente de trabalho, é muito importante, né, no exercício profissional de qualquer profissional. E vocês, como técnico de enfermagem, também têm que resguardar esse princípio. Das infrações e penalidades. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Então, assim, nós temos, enquanto infrações, de acordo com o código de vocês, a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional até a cassação do direito ao exercício profissional. Então, dependendo de que forma vocês, enquanto profissionais, ou nós todos, enquanto profissionais, cometemos alguma irregularidade, alguma infração, né, o nosso Conselho de Ética estabelece as penalidades legais, que são essas, no caso de vocês, 5 que estão estabelecidas no Código de Ética de vocês, ok? Então, na área da saúde, é muito ampla e devido à quantidade de serviços prestados, é necessário o exercício das atividades de diversos profissionais, entre elas a atuação do técnico em enfermagem. O técnico em enfermagem exerce um papel de extrema importância, que vai desde oferecer a primeira assistência ao paciente até auxiliar na sua recuperação, tendo funções especiais e bem delineadas no setor da saúde. Então, gente, a importância do técnico de enfermagem na saúde pública ou privada, ela é muito grande. E o campo de vocês também é uma crescente, né? Hoje a gente evidencia um grande número de contratações de técnicos de enfermagem na saúde pública. Então, é uma profissão que não tem mais como não fazer parte da saúde pública e também da saúde privada, tá ok? Então, assim, eu espero que vocês, ao longo dessa disciplina, tenham conseguido compreender, né, a importância da ética, a importância do exercício enquanto cidadão e a importância das legislações e da garantia do nosso código para estabelecer as nossas condutas, né, diante do exercício profissional. Então, a minha gratidão a todos vocês nesse processo. Eu irei, essa semana, passar a nossa avaliação final, irei fazer um vídeo específico para isso, tá ok? E eu espero, de coração, que todos vocês, se não todos, a maioria, tenham desfrutado e tenham gostado dessa disciplina, tá ok? Então, assim, eu me coloco à disposição, minha gratidão infinita a todos vocês, espero que a gente possa ter a oportunidade de nos conhecer, para quem eu não conheço, e que a gente tenha a oportunidade de ter uma aula presencial, que, lógico, é muito mais dinâmico, é muito mais prazeroso, mas eu creio que esse método
ele foi eficiente para que a gente não perdesse, né, o tempo, não perdesse a oportunidade de concluir, né, essas disciplinas, tá, gente? Então, assim, muito obrigado. Então, até a próxima e bons estudos para todos vocês, tá? Tchau.